O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a cidade de Petrópolis para verificar in loco os estragos causados pelas fortes chuvas. Equipes do governo federal, das Forças Armadas e do governo estadual encontram-se no local para dar assistência à população. Após o sobrevoo, o presidente participou de entrevista coletiva sobre as medidas a serem tomadas pelo governo, quando descreveu: "É uma imagem quase que de guerra. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis." A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. O ministro Salomão decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda da empresa a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras no monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Presidente, gostaria que o senhor desse um relato do que o senhor viu lá de cima. Qual que é o impacto que o senhor poderia falar para a gente a respeito do que o senhor viu lá de cima, que o senhor acompanhou tudo lá de cima? Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo,
mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro da Defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois, que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. No dia de ontem esteve aqui o ministro da Saúde, o Queiroga, também rapidamente me expôs o que estava acontecendo. Entramos em contato também com o Pedro Guimarães da Caixa Econômica para ver o que ele poderia fazer para essa região. E também cumprimento aqui não só o governador, o prefeito, bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos muito bem da sua pronta ação nessa questão. E quero agora passar a palavra rapidamente para algumas pessoas que estão do meu lado, para que possam então informar o que está acontecendo, o que ele está fazendo, e depois, rapidamente, poucas perguntas para a imprensa, que a gente tem uma agenda hoje pela frente bastante extensa, se bem que essa é a prioritária para nós no dia de hoje. Então... Senhoras e senhores, bom dia. Assim que soubemos da catástrofe, o presidente foi informado e ele determinou que nós atuássemos em apoio às autoridades municipais e estaduais. O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha, a Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia, e estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil conforme solicitação dela. Eu gostaria só de enfatizar o que o governador disse. O terreno é um terreno muito compartimentado, de difícil estabilidade, então precisa-se de um estudo geológico muito pesado para nós não corrermos mais risco. Então, por isso, nós temos mais gente em condições de vir para cá, mas como o governador disse, nós temos que controlar a vinda desse pessoal, inclusive de outras pessoas e outras organizações. Muito obrigado. O coronel comandante do Corpo de Bombeiros. Senhores, bom dia a todos e a todas. No primeiro momento que nós fomos acionados, nós tínhamos 120 militares aqui no 15º Grupamento de Bombeiro Militar em Petrópolis. Imediatamente nós acionamos o nosso plano de contingência das chuvas do governo do estado. 4, 5 horas após o acionamento do plano, nós já tínhamos 500 militares aqui no município de Petrópolis. Estamos trabalhando muito nos escombros e eu peço uma ajuda aos senhores. Os moradores que estão em área de risco precisam abandonar as suas casas e se deslocarem para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal. Está chovendo muito na cidade. Nas últimas 24 horas choveu 70 milímetros, então acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditem no trabalho da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Federal, que está aqui presente também, e já acionei agora, através da Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Bombeiros, a ajuda de cães farejadores. Nos próximas horas estaremos recebendo 41 cães farejadores para atuar aqui em Petrópolis. Atualmente estamos atuando com 16 cães. Os cães precisam de um descanso de 12 horas. Então estão trabalhando no regime de escala. Então o Goiás já está enviando para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo. Ou seja, todo o plano que nós podemos acionar em relação à Defesa Civil Estadual e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro está sendo montado, está sendo planejado. Então, acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros.